Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. Terceira parte, aleluia, pequenininha, é a última parte. Mas veja, o tema é comunhão e como ela é necessária. Aleluia. Fiz uma entrevista de um pastor na rede televisão, Bandeirantes, sempre à noite fazem. Então, ele entrevistaram um pastor. E alguém fazia a seguinte pergunta: pastor, por que é que tem que congregar? É obrigado a congregar? Né? Para quem não tem conhecimento, né? Quem sabe até é bobagem. Mas não é bobagem. Isso é muito importante. E Paulo declara o quê? Que você não deixe de congregar como muito fazes. É no congregar que se é estreitado, é aproximado a comunhão. Amém, amados? A comunhão do corpo de Cristo, que é necessária. E aí a pessoa se conhece mais, sabe mais dos seus problemas, interage. Então, tudo isso que nós ouvimos até agora tem a ver com isso. É importante, sim. A segunda pergunta: tá, mas tem que ir toda semana no culto? Olha só, né? É preciso mesmo isso? É aquelas perguntas assim que, sem nexo, que muitas vezes, quem não tem entendimento acha, né? Como algumas vezes nossos familiares dizem, mas de novo, porque não entendem isso, a necessidade. Quando se fala em interagir, se aproximar, conhecer uns dos outros, quanto mais você participa do corpo, mais próximo está do pastor, a liderança, não é? Das pessoas que estão ali. Então, não, querido. Mas é preciso isso, o máximo que você puder. Vá. Aleluia. Se possível, não perca nenhum. Porque a igreja tem o quê? Uma agenda dos cultos. Cada culto existe um propósito. Não é bem assim como alguns pensam, porque não vão sempre. Aleluia. Quando o pastor pega a Bíblia, ele ora e jejua, ele prepara um culto, ali tem coisas que Deus vai, através dele, comunicar à igreja, falar à igreja. Então, se você vem na terça, não vem na quinta, ou vem no domingo, não vem na quinta, você perde coisas. Perde coisas que, quem sabe, você não volte mais a ouvir. Aleluia. Então, veja, e além de tudo, quanto mais tu participa, mais edificado tu é, mais conhecimento tem, mais a comunhão é estreita e as coisas são muito mais. Agora, quando nós somos cristãos, a gente tem esse entendimento e muito mais do que isso. A gente sabe que é uma necessidade. E num culto, querido, meu Deus, não é só um monte de gente, não é só o pastor pregando. Não, há anjo no lugar, há o Espírito Santo se movendo, há toda uma ação do reino naquele culto. Não é coisa assim, é simples não, é coisa muito excelsa. E por não entender as coisas, queridos, a gente age de qualquer maneira. O culto hoje, assistiu o culto hoje. Quer assistir o quê? Você vai participar do culto. Alguém dizia assim, ó, poxa, estava bom o culto hoje. Tu buscou a Deus? Tu adorou Ele? Então estava. Amém? Então veja bem, como a coisa é importante. Então nós, em primeiro lugar, temos que entender a necessidade disso. Em segundo lugar, o quanto precisamos disso, não é? Para que possamos crescer, ser edificados e cumprir o mandamento principal de Deus, que é o amor. Tá certo? Muito bem. Glória a Deus por isso, então. Última colocação, então, está aqui, que é os resultados da comunhão. Escute bem. Os resultados da comunhão. Os resultados da comunhão da igreja primitiva foram, que deve ser a nossa também. Muito bem. Primeiro, um temor a Deus. Ato 2:43. Leia depois. Amém? Um temor a Deus. Atos 2:43. Temor não é medo. É levar a sério e saber que Deus existe e que a palavra é a verdade. E obedecê-la. Isso é temor. Amém? Segundo, alegria. Atos 2:46. Leia lá. Terceiro, simpatia de todas as pessoas. Amém? Ali todos são irmãos. Né? Ali todos são preciosos para Deus. Não tem isso. Ah, não gosto de fulano. Não gosto de Beltrano. Ah, o líder tal, não sei o quê. Não existe isso. Amém? Aleluia. O que existe é orar.
é buscar Deus, é pedir em favor do trabalho, não é? E nisso você também é abençoado. Quarto, acréscimo de novos crentes. Uma igreja abençoada, uma igreja cheia de amor, uma igreja que interage com as pessoas, que se coloca à disposição. Veja, isso é crescimento. Aleluia. Atos 2,47. Depois, o quinto item, todas as necessidades supridas. Então a gente vê uma coisa que nós conversamos ontem. Sabe o quê? Quando vinha as ofertas, às vezes vendiam campos até, né? Todos faziam isso, alguns faziam, tá certo? E trazia até os apóstolos. Qual era a primeira coisa que eles faziam? Eles perguntavam quem é que estava com necessidade. Era fácil, porque todos interagiam. Então sabiam quando alguém tinha necessidade, porque era uma igreja ativa, um corpo que não vivia somente num culto e ia embora, mas que tinha entrelaçamento. Glória a Deus. Muito bem. Depois, desalinhados, que não havia pessoas com necessidade. Veja, não é só fé, não é só conhecimento da palavra, mas praticar o amor e ter uma comunhão verdadeira. Quanto benefício isso vai trazer. Deus te abençoe. E o último, surgimento de líderes. Aleluia. Esse é o crescimento da igreja, a sua multiplicação. Então você vê aí prosperidade. Então, todo esse conjunto de coisas que nós vimos hoje a respeito de comunhão, disto é que vem um sucesso para nós. E nisso nós vimos o que? Atos dos Apóstolos. Com todo esse sucesso, você sabia que em pouco tempo Jerusalém quase era tomada por cristãos? Pois é. Por isso que surgiu a perseguição e foi espalhado. Amém, amados? A igreja era grande. Só num dia Pedro, 3.000. No outro, 5.000. E foi se multiplicando. Aleluia. Existia uma grande comunidade. Diz a Bíblia que o amor é tão grande, a comunhão era tão grande, que as pessoas se admiravam daquilo. Ia sendo o quê? Como nós ouvimos, acrescentados. E Deus fica feliz com isso. Com certeza. Porque a igreja foi criada para isso. Ele os ensinou. Ele, pelo Espírito Santo e pela palavra, os capacitou. E ele os enviou. Marcos 16. Ide por todo mundo e fazer discípulos. Pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Essa é a missão. A igreja está em missão. Mas para isso, ela tem que estar preparada. E o que você ouviu através dessas três mensagens é isso. Uma igreja preparada. Aleluia. Uma comunhão eficaz com Deus, verdadeira, sincera, sem hipocrisia. E um relacionamento, aleluia, com seus irmãos, com a comunidade, com as pessoas. Aleluia. Eu quero deixar então aqui o que Deus quer que nós façamos. Em primeiro lugar, sejamos pessoas de fato convertidas a Cristo, vivendo de uma maneira correta, filhos da obediência. Pessoas com o altar restaurado, rendidas a Deus, é a primeira coisa. Sem isso, não se tem nada. Segundo lugar, aleluias, ter paz com todos. Aleluias, a partir daí esse amor é derramado. É a segunda vez que estou falando. E vai haver um relacionamento eficaz. Aleluias. Para que tudo isso? Para termos um povo preparado e de boas obras, que venha refletir isso. Uma igreja ativa, uma igreja de missão, que se preocupa com o perdido e vai atrás deles. Quando eu falo evangelismo, sabe o que me dizem? Você não é um pastor, você é um evangelista. Eu vou dizer mais uma vez, eu sou um pastor, consagrado por Deus. Amém, queridos? É minha consagração, não troco por ninguém. Tem mais essa, tá certo? Aleluia. Agora veja bem, por que eu falo tanto de evangelismo? E a igreja? Porque ela foi criada para isso.
Como é que eu, sendo um pastor, não vou mobilizar pessoas? Não vou desafiar pessoas? Não vou trazer palavras seguidas sobre isso? Né? Até porque, quando a igreja está ali, está reunida, está sendo fortalecida para quê, amado? Para lá onde ela está. Na escola, o jovem, e o jovem. No trabalho, aqui que está trabalhando, aqui está na sua casa, com a sua família, com seus vizinhos. E está ali então pronto para poder o quê? Liberar essa palavra e dizer, Deus te ama, Jesus é a tua solução. Saiba, Deus tem vida eterna para você. A vida não termina num túmulo, pelo contrário. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai a não ser por mim. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Esse é o plano de Deus. Desperta tu que dorme, vem para Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Oh, meu Deus. E, sabe, sacrificar com amor por aquelas pessoas que necessitam. Não somente isso, é claro, sempre com o evangelho na tua boca. Tá certo? Tá, então, essa palavra abençoada para você, que Deus te abençoe poderosamente. Abraço carinhoso, não é? Irmão Nereu, não é? Quantas pessoas, né? O seu Milton, né? A sua esposa, a sua filhinha, não é? Que sempre estão aí colocando, né, o seu ok, aleluia, e todos vocês que estão aí, amém, amados? Glória a Deus, vamos viver essa nova vida com intensidade na presença de Deus, para Deus e para o seu próximo, aleluia, glória a Deus, até lá, Deus te abençoe.